Fala, investidores e investidoras aqui do canal. Vamos para mais um resumo da semana, tudo de mais importante que aconteceu nessa primeira semana de setembro, que fez preço nos mercados e o que esperar para a próxima semana. Vamos falar aqui tanto de macroeconomia internacional e também da nossa bolsa aqui no Brasil, como foi o desempenho dela, melhores ações, piores ações. Então, fique ligado e vamos para o vídeo. Esse vídeo aqui está sendo baseado em dois relatórios da XP semanais, XP Research. O nome do relatório é Economia em Destaque. Então vamos lá, o que mais importante aconteceu essa semana? A priori, aqui o grande X da questão nesse mês é quanto que o Fed vai cortar os juros lá nos Estados Unidos. Fed é o Banco Central Americano. O mercado está dividido entre 0,25 a meio ponto percentual. E também o que de mais importante foi a OPEP. OPEP+, ali, Liga de alguns países produtores de petróleo, eles estão cortando a produção de petróleo até o final de novembro, mas ainda assim o petróleo ainda caiu 9% na semana. Por que eles cortam a produção de petróleo? Ora, oferta e demanda. Quanto mais você tem um produto ali em abundância no mercado, menos esse produto vale. O contrário é válido. Então, quanto menos você tem uma coisa, quanto mais rara, escassa ela é, mais ela vale. Se tratando de petróleo, os bancos, como o Citi, por exemplo, ainda acha que tem muito petróleo disponível no mundo. Então, por isso, o preço está caindo. E essa semana, o Brent, que é o principal petróleo aqui usado para a nossa Petrobras, teve uma queda de 9% aproximadamente, uma queda bem relevante. Outro ponto importante, PIB no segundo trimestre aqui do Brasil veio bem acima do esperado, veio resultado super positivo para o Brasil. Aqui a gente tem o histórico do PIB desde o primeiro trimestre de 2021 até esse agora do segundo trimestre de 2024. E a gente vê ali uma crescente no PIB brasileiro, que é muito bom. Essa semana lá nos Estados Unidos saiu o pai de todos os indicadores, que é o payroll, quanto que foi a geração de emprego no mercado norte-americano. E teve uma geração líquida de 142 mil empregos formais. Veio abaixo das expectativas de 165 mil do mercado. Já lá no Japão, o presidente do Banco Central japonês disse que continuará aumentando as taxas de juros caso necessário. Lembrando que no Japão, lá é uma economia muito específica, taxas de juros lá eram negativas por muitos anos, ou seja, lá a renda fixa você perde dinheiro. Sim, isso mesmo, é o contrário daqui do Brasil, extremamente ao contrário. E lá agora eles estão com taxa de juros positivas, o que é uma raridade para o Japão. Então isso daqui também tem grande impacto tanto no mercado japonês quanto no mercado americano e por tabela aqui no Brasil também. Aqui sobre a OPEP, que estendeu o período de cortes na produção de petróleo para tentar elevar o preço. Então aquilo que eu falei, quanto você tem menos, mais vale. Mas ainda assim o Brent caiu 9% nessa semana para 71 dólares o barril, menor valor desde junho de 2023. Sobre o PIB aqui no Brasil, que cresceu 1,4% no segundo trimestre, comparado ao primeiro trimestre, lembrando que PIB é sempre uma comparação com o período anterior, quanto que a economia cresceu comparado àquele mês anterior. A expectativa era de 1%, veio acima da expectativa. Aqui os setores que contribuíram para o PIB. Então a gente vê aqui agropecuária vem sofrendo bastante, menos 2,3% de produção. Já indústria foi a maior colaboração positiva, 1,8%, e serviços 1%. E aqui o relatório ainda destaca que a tragédia no Rio Grande do Sul teve um impacto menor do que o esperado, então isso também é positivo para a economia brasileira, principalmente o agro, que tem uma grande relevância no nosso PIB. Agora vamos para o resumo semanal da nossa Bolsa Brasileira, de 2 a 6 de setembro, a primeira semana do mês. E
ali o que vai fazer preço aqui já começa aqui com 0,25 ou meio. Eis a questão, mercados globais caem na semana com política monetária global e no Brasil no foco. Então a gente vai ter reunião tanto no Fed quanto aqui nos Estados Unidos. Essa semana a nossa bolsa teve uma queda de 1% em reais, em dólar fechou no 0 a 0 porque o dólar caiu essa semana um pouquinho. Então aqui comparando o Ibovespa com o resto do mundo, a gente vê que a gente ficou no 0 a 0 enquanto todas as bolsas caíram. A Nasdaq e o S&P foram as que mais caíram durante a semana, queda bem expressiva. Aqui por setor, o setor de saúde foi o mais relevante, o que teve melhor desempenho nessa semana. Mineração e siderurgia puxado por Vale, o minério de ferro na China está despencando. Então a Vale aqui a gente vê que caiu 4,9% essa semana, uma queda bem expressiva, dado o volume que a Vale representa na nossa bolsa, é altíssimo. Semin vai explicar, foi a ação que mais subiu na semana, seguido de Vivo Telefônica e Vivara. Já na ponta contrária, duas petroleiras, a Prio e a 3R Petróleo, e por último a Azul, foi a ação que mais se desvalorizou na semana. Agora aqui, com relação ao desempenho do dólar, a gente começou a semana com o dólar em 5,62 e fechou ali em 5,59. Isso daqui ficou 0,3 de queda, bem estável, digamos assim. Curva de juros, quem acompanha aqui sabe, tá ligado como que lê esse gráfico aqui. Então, cada linha, cada ponto aqui significa uma expectativa de juros futuros. A gente pode ver aqui que o último é outubro de 2036, aqui, por exemplo, outubro de 2030, enfim. Cada ponto desse significa isso e o percentual dos juros. 6 meses atrás, a expectativa estava de juros baixos, ali entre 10,5% e 11%. Agora, a expectativa, que é a linha preta, a última expectativa, já está melhor do que há uma semana atrás. Então, a curva está fechando, expectativa de melhora futura da nossa economia. Preço sobre lucro aqui do Ibovespa segue bem baixo, bem descontado ali no limite da mínima histórica, né? Isso aqui é uma linha de média histórica, a mínima média histórica. Então a bolsa está ali chegando nela. Agora aquele gráfico que eu julgo ser o mais importante aqui para você entender sobre fluxos na bolsa, ou seja, quem está colocando e quem está tirando dinheiro na bolsa. Lembrando que investidor estrangeiro, aqui a linha azul, é o mais relevante aqui no Brasil. Então eles representam mais de 50% ali em média do fluxo da Bolsa Brasileira. Então, essa melhora que nós tivemos aqui em agosto, que a Bolsa subiu 6%, mais de 6%, se deve muito à volta do capital estrangeiro. Na outra ponta, investidor institucional vem tirando dinheiro ali, quase que oposto ao investidor estrangeiro, e pessoa física também, investidor PF, essa linha aqui tirou um pouquinho e está recuperando. Outros deu uma bela de uma guinada aqui. Segunda-feira sai o Boletim Focus, aquele relatório semanal com expectativas de principais indicadores econômicos. E na terça temos o IPCA de agosto, que deve vir mostrando ali, confirmando uma desaceleração da inflação, o que favorece para a nossa taxa Selic, que também não sabe se vai subir, se vai ser mantida, enfim. Está tudo ainda uma incógnita. E aqui, inflação no consumidor nos Estados Unidos também é um dado muito importante. E basicamente é isso, tudo que você precisa saber. O que aconteceu e o que vai acontecer nessa próxima semana. Lembrando que hoje é dia 7 de setembro de 2024, feriado da Independência aqui no Brasil. Então, por esse vídeo é só. Espero que tenha gostado. Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal, compartilhar com quem você acha válido. Então, por hoje é só e até a próxima.